Muito bem. Aí você deve estar pensando assim, pô, Anilton, você já ensinou lá, tal, como é que faz inequação e tal, mas e nas questões? Como é que eu vou saber se uma questão eu resolvo por inequação, por equação, por função, por trigonometria, por geometria, enfim? Como é que eu vou saber? Galera, assim, muitas das vezes você faz isso pela experiência, assim, de tanto resolver exercício, você vai saber qual ferramenta utilizar. Tá? A questão não vai te falar, resolve isso por geometria, resolve por inequação. Aqui você já sabe que inequação é porque você está na playlist da inequação. Mas existem algumas expressões que podem te ajudar. E outra coisa é a experiência de você fazer questões e encontrar a ferramenta necessária para fazer. A ferramenta exata. Então vamos resolver essa daqui. Para essa questão aqui você pode resolver também de outras formas, mas é como a gente vai resolver de inequação para você entender uma das possibilidades. Já que ele está na playlist de inequação, né? Para um atendimento domiciliar, um técnico em informática X cobra R$ 60 a visita e R$ 45 a hora de trabalho. Um técnico Y cobra R$ 40 a visita e R$ 50 a hora de trabalho. Aí ele fala, a partir de quanto tempo quanto tempo de serviço é mais econômico contratar o técnico X? Olha aqui a palavra, mais econômico. Galera, algo é mais econômico se ele é mais barato. Digamos assim, né? Se eu pago menos por ele, se eu pago menos de dinheiro, valor por ele, ele é mais econômico. Então, como é que a gente vai resolver essa questão? Encontra a expressão, ou seja, encontra o valor do preço pago pelo informático, pelo técnico X, e encontra a função que está o preço pago pelo técnico Y. E você pega o preço, a expressão que te dá o preço do técnico X, e fala que ele é menor, tem que ser menor, né? Do que do técnico Y. Aí vai ser mais econômico contratar o técnico X. Então, para o X, como é que varia o preço? O preço em função de quê? O preço é em função de horas. Ele vai ser o quê? Bom, ele cobra R$ 60 a visita, ou seja, 60 mais 45 por hora de trabalho. E o Y? O preço que ele paga para a manutenção, né? O Y, o técnico Y, ele cobra R$ 40 a visita, mais R$ 50 por hora de trabalho. São os preços dos dois. Então, para ser mais econômico o técnico X, o preço que eu vou pagar para o técnico X tem que ser menor que o preço que eu vou pagar para o técnico Y. Olha eu utilizando a inequação aqui, ó. Tá vendo? Olha eu utilizando a inequação. Ou seja, menor é a inequação. Então a gente vai resolver isso daqui, ó. Qual que é o preço do X? O preço do X é 60 mais 45 vezes H, menor que o preço do Y, porque eu quero que seja mais econômico trabalhar com o técnico X, certo? Então 40 mais 50 vezes H. Bom, se ele quer saber a partir de quanto tempo ele quer um H para que isso seja verdadeiro. Então vamos isolar esse H. Então vou ter o seguinte, ó, vou continuar para cá. Bom, vou ter 60 menos 40 menor que 50H menos 45H. Bom, 60 menos 40 deu 20 menor que 5H. Portanto, eu concluo que H tem que ser maior que 20 sobre 5. 20 sobre 5, 4. Ou seja, para valores maiores do que 4 horas, tá? Aqui, ó, 4 horas. Vou colocar aqui em horas. Então, o que significa esse resultado? Para ser mais econômico eu trabalhar com o técnico X,
eu tenho que precisar do serviço nele até 4 horas. Se passar de 4 horas, por exemplo, 4 horas e 10 minutos, aí já não compensa, não será mais econômico trabalhar com X, será mais econômico trabalhar com Y. Entende isso? Olha a aplicação da inequação ali, né? Se for 3, sim, é mais econômico trabalhar com X. 2, mais econômico com X. 1, mais econômico com X. 4,01, mais econômico com Y. Porque para valores maiores que 4, tá? A partir do quanto é mais para valores maiores do que 4, perdão, aqui, ó. Para valores maiores do que 4 é mais econômico trabalhar com X, tá? Se corrigir aqui, ó. Se for 3 horas, trabalha com Y, é mais barato. Se for 2 horas, trabalha com Y, é mais barato, tá? Tô corrigindo aqui. Trabalhando com 1 hora, é mais barato trabalhar com Y. Agora, se eu vou precisar de um serviço por maior do que 4, aí é mais econômico trabalhar com X, o técnico X. Ok? Bem, só fazer essa ressalva, corrija aí. Então, valores assim, maiores do que 4. Tá bom, pessoal? Então, valores maiores do que 4. Estou fazendo essa correção aí. Então, vamos para mais uma, Bom, aqui fala o seguinte. A diferença entre o dobro de um número e a sua metade é menor que 6. Quais os inteiros positivos que são soluções desse problema? Ele falou para mim o seguinte: a diferença entre o dobro de um número, ou seja, dobro de um número que é 2x, e a sua metade, metade é o quê? É x sobre 2. É menor que 6. Quais os inteiros... Deixa eu desligar aqui. Espera aí, pessoal, deixa eu ver aqui. Muito bom, pessoal, vou continuar então. Aqui ele quer, então, quais os inteiros positivos que são soluções desse problema. Então, vamos resolver essa equação aqui, né? Para a gente resolver essa equação, vai ser assim. Vamos desenvolver aqui, ó. Tira o mínimo múltiplo comum aqui, né? Então, vou ter... fica, então, 4 vezes x menos x dividido por 2, beleza, pessoal? Menos 6 menor que 0. Tá? Tudo bem? Aqui eu tirei o mínimo múltiplo comum. O que eu fiz? Multipliquei por 2 em cima e embaixo. Tá? Então ficou como? Continuando aqui, ó. Aqui fica 3x sobre 2 menos 12x, menos 12, perdão. Ó, na verdade, vai ficar assim, ó. Menos 12, ó. Perdão, pessoal, que bobeira que eu tô fazendo. Aqui, ó. Então fica 3x sobre 2 menos 6 menor que 0. Tá bom? Na verdade, nem precisava fazer isso daqui, né? Porque eu vou fazer assim. Galera, não precisava não. Precisava não. Eita, nós. Ó, menor que 6. 3x menor que 12. X menor que 12 sobre 3. X menor que 4. Pronto. Quais os números inteiros positivos que são solução desse problema? Ora, inteiros positivos. A solução aqui seria, x pertence aos reais, tal que esse x é menor que 4. X é menor que 4. O inteiro positivo é 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 são os inteiros positivos. Número 1, número 2 e número 3. Então a resposta vai ser número 1, 2 e o 3. Porque não pode ser 4, tá? Se fosse 4, seria menor ou igual.
Tá bom, pessoal? Então vamos para a próxima aí. Muito bem, olha isso daqui. Uma locadora de automóveis oferece 3 planos a seus clientes. Plano A, diária, R$ 80 com quilometragem livre. Plano B, diária a R$ 30 mais 0,60 por quilômetro rodado. R$ 60, né? Plano C, diária R$ 40 mais 50 quilômetros, mais 50 quilômetros, mais 50 centavos, 0,50, né? Por quilômetro rodado. Qual é a opção mais econômica para alguém que deseja rodar 60 km por dia e 80 km por dia? O mais econômico, a gente vai ter que descobrir para cada um qual que está mais barato. Então vamos fazer plano A. O preço do plano A, preço em função da quilometragem. Tá? Ela vai ser o quê? O cara paga R$ 80 a cabeça, porque vai alugar, né? Então seria 80 mais... Só isso. Ele paga R$ 80 com quilometragem livre. Muito bem. Ele paga R$ 80. Então já a cabeça, já 80 conto. Pronto. O B, o preço dele por quilometragem vai ser, ele paga 30 a cabeça, mais 0,6 por quilometragem. Só que o cara tá falando para mim que para andar 60 por dia, 60 km por dia, significa que o P de 60 para o plano B vai ser 30 mais 0,6 vezes 60. Então, isso aqui dá quanto? 30 mais 0,6 vezes 60 é uma coisa que 6 vezes 6. Então, 36 aqui. Esse cara vai pagar 30 mais 36, 66. O quê? Reais. Ok. Plano C. Bom, já é mais barato. Só para ver aqui, ó. Já é mais barato contratar o B, né? Concorda comigo? Deu R$ 66. O A não, o A deu 80. Pode ser que a partir de um determinado valor ali da quilometragem apresentada seja mais econômico. Aqui é até a questão de B que fala, né? Que pergunta isso, né? Seja mais econômico utilizar um outro plano. Mas porque você pensa assim, eu pago R$ 80 e posso pegar a quilometragem que eu quiser. Mas às vezes não é bem assim, tá? Dependendo da quilometragem que você vai andar, às vezes nem é mais barato pegar. Tá? Mas isso aí você já sabe, né? Então, o preço por quilometragem para o plano C é R$ 40 mais 0,5 por quilômetro rodado. O que eu vou ter? Então, o peso aqui, pessoal, de 60, né? Porque 60 também vai ser como? Vai ser 40 mais 0,5 vezes 60. Bom, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então fica 40 vezes 40 mais 30. Vai ser quanto? Ora, 70. Deu R$ 70. Então, o que acontece aqui? Para o plano, se eu estou falando de 60 km por dia, é mais vantajoso utilizar o B. Agora vamos para ver para 80, né? Se for para 80, o que muda, né? Muda o cálculozinho aqui, ó. Em vez de 60 fica 80, em vez de 60 fica 80. Então como é que fica aqui, ó? Vamos ver qual que é mais baratinho. Então aqui é a mesma coisa que 8 vezes 6. 8 vezes 6 dá 48. Aqui 78, certo? Reais. 80, 40. Deu 80. Então, olha só, é mais barato também para 80 quilômetros por hora, quilômetros por dia, desculpa, quilômetros por hora, que 80 quilômetros por dia é mais barato também utilizar o B. Então, em ambos os casos, é mais barato utilizar o plano B. O plano B que cobra R$ 30, mais 0,6, ou seja,
centavos ali, ó, por quilômetros rodados. Tá bom? Agora ele fala o seguinte: a partir de quantos quilômetros inteiros rodados em um dia, o plano A é mais econômico que os outros? Olha aqui a palavra, mais econômico. Ser mais econômico, o que que significa? A partir de quantos quilômetros, o plano A é mais econômico que os outros dois. Ou seja, ele está falando que o plano A, ele tem que ser mais econômico que os outros dois. Show? O que que significa? O preço dele tem que ser. Deixa eu ver aqui, ó. Não, isso mesmo. Não, melhor, pessoal. Quer ver? Nessa questão aqui, ó, eu tenho que seguir o seguinte: para o A ser mais econômico, o B tem que ser maior que o A e simultaneamente o C tem que ser maior que o A, certo? Então aqui eu tenho o que? Inequação simultânea. Olha que legal, né? Em que a solução vai ser a intersecção ali. Então vamos lá. Portanto, o que eu tenho? O B, qual que é o preço do B? A expressão é 30 mais 0,6 por quilômetros maior que 80. E aqui o C, 40 mais 0,5 por quilômetros rodados maiores que 80. Para o A ser mais econômico, já que o A é só 80. Então a gente resolve essa equação simultânea e pé conjunto de intersecção. Então, como é que fica? Fica 0,6 por quilômetros rodados maior que 80 menos 30. Aqui fica, então, vamos resolver aqui, ó. Vou ter essa quilometragem tem que ser maior que, 50 dividido por 0,6. 50 dividido por 0,6 fica 500 por 6. 500 por 6 é a mesma coisa que você fazer 250 por 3. Beleza? Dividir tudo por 2 ali. 250 por 3 aqui ficou 8. 8 vezes 3, 24. 1, 0. Ficou 3. 3 vezes 3 dá 9. 1, 0, ou seja, vai ficar assim, 83,3. Então essa vai ser aproximada aqui, ó, que é mais ou menos 83,3. Muito bom. Aqui vou ter 0,5 por quilometragem, sendo maior então que 80 menos 40. Essa quilometragem tem que ser maior que 40 dividido por 0,5. Beleza? Dividir por 0,5 é dobrar, né? Por quê? Porque você tem 40 dividido por 1 sobre 2. Mantém o primeiro, multiplica por inverso o segundo. Então você dobra aqui, ó. Vai dar igual a 80. Muito bem. Vamos pegar. Para A, vou ter um valor. Tem que ser 80,3. 80,3 tem que ser bolinha aberta aqui, ó. Aqui eu tenho 83,3, que é a quilometragem. B é aberto também. Aqui eu tenho a quilometragem. Então, a minha solução final vai ser A intersecção com B. Vou ter quilometragem. Não preciso do jogo de sinais, porque isso aqui não é inequação produto nem quociente. É inequação simultânea. Aqui é 80. Então, é aberto aqui e aberto aqui. Não vou incluir eles porque tem que ser maior. Então, como é que fica a parada? A parada tem o seguinte, ó. Aonde que intersecta os valores aqui, ó? Primeiro, qual valores que eu quero? Valores maiores que
80... Aqui, ó. Valores maiores estão aqui. E para cá, maiores que 80, então tá aqui. Onde que intersectou os dois ao mesmo tempo aqui? Isso quer dizer que 83,3 e aqui 80. Para valores maiores que 83,3, é mais econômico utilizar o plano A. Então, solução vai ser x pertence aos reais, tal que esse x tem que ser maior que 83,3. Ou seja, é mais econômico utilizar o plano A para quilometragens superiores a 83,3. Tá bom, pessoal? Aí vai ser mais econômico utilizar o plano A do que o B e o C ao mesmo tempo. Olha uma questão, uma aplicabilidade de inequação simultânea. Então, se eu tiver uma quilometragem de 3,3, é mais econômico você utilizar ali o plano é mais econômico você utilizar o plano A em relação ao plano B e o C. Que questão da hora, né, pessoal? Muito bem elaborada. Eu gostei bastante dessa questão. Tá bom? Vamos resolver mais uma aqui. Olha que questão legal, mais uma aplicabilidade. Olha só que bacana. Uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo que produz. O custo total para fabricar uma quantidade Q de produtos é dado por uma função, simbolizada por C de T, ok? Enquanto o faturamento que a empresa obtém com a venda da quantidade Q também é uma função, simbolizada por F de T. O lucro total, LT, obtido pela venda da quantidade Q de produtos, é dado pela expressão. Então, o lucro é o faturamento menos o custo. Isso aí a gente já viu bastante, né? Ou seja, o que é o lucro? O lucro é o que eu ganho, é a receita, menos o meu gasto, o custo. Isso tá, né, pessoal? Beleza? Matemática financeira ali para nós. Considerando-se funções f de t igual a 5q e c de t 2q mais 12, como faturamento e custo, né? F como faturamento e C como custo. Qual é a quantidade mínima de produtos que a indústria terá de fabricar para não ter prejuízo? Bom, nos exercícios passados a gente estava fazendo para ser mais econômico. Falar que X é mais econômico que B significa que eu gasto menos no X do que no B. Ou seja, X menor que B. Isso vai ser mais econômico. Agora, falar que não ter prejuízo, para você não ter prejuízo em algo, ou você fica no empate, beleza? Ou você ganha a mais, ok? Você só não pode perder. Utilizando a matemática financeira aqui, para você não ter prejuízo, ou o seu faturamento tem que ser igual ao seu custo, ou você vai ter que faturar mais do que você gasta, tá certo ou não? Isso é bem lógico, né, pessoal? Então presta atenção. O que está acontecendo aqui, ó? Você tem a expressão que te dá o faturamento, beleza? Olha aqui, ó. Que é 5 vezes Q. Lembrando que Q é quantidade de produto, né? E o custo? O custo você tem que ele é 2 vezes Q mais 12. Tudo que está aqui é uma expressão no primeiro grau. Para eu não ter prejuízo, para não ter prejuízos, o meu faturamento, no mínimo, aqui, ó, no mínimo, o que tem que acontecer? O meu faturamento tem que ser maior ou igual ao meu custo. Pronto, agora substituir e faz. Então fica 5 vezes Q tem que ser maior ou igual a 2Q mais 12. Ou seja, 5Q menos 2Q maior ou igual a 12. 3Q maior ou igual a 12. Portanto, essa quantidade aqui de produtos que eu vou ter que vender tem que ser maior ou superior a 12 sobre 3, que é 4. Ou seja, se eu vender 4, beleza, empate. Fica no empate, não vou ter ali problemas. Se eu vender superior a 4, por exemplo, eu vendi 5 produtos, aí o meu faturamento vai ser maior, não vou ter prejuízo. Valores abaixo de 4, perceba ali, ó,
valores abaixo de 4, o que acontece? Acontece que o seu custo superou o seu faturamento. E aí você vai ter prejuízo, entendeu, parceiro? O que você tem que fazer? Você tem que vender superior ou igual a 4 sem ter prejuízo. Então, gabarito, letra D. Marca aí e seja feliz. Beleza? Então, essa é a forma com que você pega um texto e você transforma ali na matemática e você resolve. Show? Utilizando inequações. Então, qual que é a expressão-chave que você tem? Ora, a gente já viu, sempre ele vai vir com o papo lá de mais econômico, menos econômico, show? E outro papo que ele vai vir vai ser para não ter prejuízo, para sair no lucro, entendeu? Esse é o papinho que vai estar ali nas questões. Então, aí você vai e consegue. Primeiro, lembrando, você faz a função, e como a gente está falando de inequação do primeiro grau, você vai ter que montar ali uma expressão que é a expressão para o primeiro grau. Então, portanto, ó, monta a expressão para o primeiro grau, beleza? Igual a gente fez lá com as questões da locadora de carro, né? Beleza? Monta a expressão e você vê se você vai colocar maior ou igual, maior ou menor. E aí você desenvolve e vê a solução. Show? Então, assim, eu sugiro você refazer essas questões de novo, tá? E aí nós vamos dando sequência, ok? Essa aqui é a parte 1, eu vou fazer a parte 2, que vão ter mais questões ainda de inequação do primeiro grau. Beleza, pessoal? Então tá bom. Fui.